Olá pessoal, novo conteúdo. Continuando os nossos cursos de projetos de Excel, agora vamos falar sobre projeto Excel, controle de metas de vendas. Como sabem, todos os dados relacionados ao curso ficam na descrição do curso, onde nós temos informações relacionadas ao tempo de duração, dados de contato e até mesmo Pix para doações. Seu comentário é importante, não esqueça de fazê-lo. E inscreva-se no canal, dê o seu joinha. Vamos lá então. Continuando a última aula, vamos então apurar as vendas e fazer o controle de metas que nós queremos. Vamos lá então? E vamos voltar para a nossa análise aqui. Agora eu quero fazer um conceito de vendas projetadas. O que acontece? Quantos dias já se passaram em novembro? 17. Quanto que o Celso vendeu? 715. Então, quanto que ele vendeu por dia? Ele vendeu por dia 715 divididos por 17. Certo? Então, ele vendeu R$ 42 por dia. Isso que ele vendeu por dia. Ok. Quantos dias tem novembro? Quantos dias tem novembro? Bom, vamos utilizar uma fórmula para descobrir isso. Igual fim mês da data que eu quero com 0 meses para frente. Então, se eu coloquei 0, ele vai pegar o último dia do mês da data que eu estou solicitando. Então, nesse caso, vamos ver o que ele me traz. Vamos formatar isso como data. Formatar a célula como data. Vamos reduzir o tamanho dessa célula só para caber aqui. Então, 30/11. Mas eu quero o dia. Como que eu faço? Dia dessa data. Então, o Excel calculou o dia da data. Só que como essa forma está formatada como data, ele está me retornando o dia e colocando janeiro de 1900, que é o padrão do Excel. Mas, se eu formatar essa data como número, vamos lá, ele retorna 30, que são 30 dias. Então, se eu pegar a minha venda, que eu tenho aqui, esse 42, e multiplicar por quanto? Por 30, que é o mês de novembro, ele vai me dar aqui, olha, Celso, você, se manter esse ritmo de venda, a sua venda projetada para o mês de novembro vai ser R$ 1.261. Certo? Vamos formatar essas células aqui para não ter os centavos. Então aqui, botão da direita, formatar células, número, 100 casas decimais, olha aqui. E, ops, eu não quero moeda, eu quero número. 100 casas decimais, 0 casas decimais. E eu quero o separador de milhar. Olha lá. Então aqui nós formatamos. Agora veja, na fórmula nós colocamos 17 e colocamos 30 manualmente. Mas não é isso que nós queremos calcular. O 30 nós já calculamos aqui embaixo, certo? O 30 nós já calculamos aqui, então nós já sabemos como obtê-lo. Então vamos pegar aqui e vamos substituir lá na fórmula. Olha lá, 1262. Agora, o 17, como que eu faço? 17 é o próprio dia da data de hoje. Então eu posso pegar esse 17 e substituir por dia da data de hoje, que é essa célula aqui. Olha lá. Agora a minha fórmula, ela ficou baseada na informação do dia aqui, de tal forma que à medida que vai passando os dias, ele vai recalculando a venda projetada baseada nas vendas que aconteceram. Certo? O que nós podemos fazer nessa célula aqui? Nós podemos pintar ela de verde, de amarelo, de laranjado e de vermelho, de acordo com as regras que nós fizemos nessa célula aqui. Ou seja, nós podemos fazer uma formatação condicional igual nós fizemos aqui, para que quando a gente esteja analisando determinado vendedor, ele já me mostra que, olha, do jeito que estão as coisas, você vai atingir a meta, ou você não vai atingir a meta. Inclusive, você está bem fora da meta. Então, vamos fazer essa formatação condicional bem rapidinho. Olha lá. Nova regra. Formatar. Se o valor da célula for menor do que 1/3 da meta, lembram disso? 1/3 da meta, então é a meta divididos por 3, 100. Nesse caso, como eu não vou copiar essa célula para outros lugares, eu nem preciso considerar o travamento. O que eu vou fazer? Eu vou pintar de vermelho.
Ó, nesse caso, o Celso está abaixo de 1/3 de meta. Vamos pegar essas vendas do Celso e melhorar um pouquinho. Vamos pegar aqui, Celso em novembro vendeu 715. Certo? Tá certo isso? Tá lá, 715. Vamos aumentar essa venda para o Celso. Nós podemos aumentar ou aumentando aqui ou criando mais uma venda para ele aqui em novembro. Mas vamos aumentar aqui para 2.555. Com isso, na nossa análise, foi para 2.555 e ele já não pintou mais de vermelho. Por que ele não pintou mais de vermelho? Porque agora ele não vendeu menos do que 1/3. Ele já mudou o nível de venda deles, ou seja, ele já passou de 1/3 de vendas. Vamos então criar a nova formatação condicional, nova regra, formatar. Se o valor for maior ou igual a 1/3 da meta. Igual nós fizemos na aula passada. O que vai pintar? Acho que é amarelo que nós demos essa cor. Ok. Amarelo. 1/3 da meta. Só que veja, nesse caso, ele pinta amarelo até se o Celso vender 10 mil. Vamos lá? Se ao invés dessa venda do Celso aqui, ó, ele vendesse 10 mil, ele continua pintando de amarelo. Por quê? Porque a gente não criou as outras formatações condicionais. Vamos criar os outros dois níveis de formatação condicional. Nova regra. Quando for maior ou igual a 2/3 da meta. Então, 1/3 vezes 2. Eu vou pintar isso de laranjado. Ok? E veja, por que ele mudou a minha cor aqui? Porque lá na formatação condicional, na mesma regra, ele está primeiro executando essa regra. É a primeira regra que ele está executando. A gente pode até criar aquele conceito do parar-se verdadeiro aqui, né? E ele já está aqui já na ordem. Na aula passada nós fizemos em ordem equivocada e tivemos que utilizar esses botõezinhos para deixar na ordem que nós queríamos. Ok, vamos fazer a última formatação, que é maior ou igual à própria meta. Maior ou igual à própria meta é verde que nós queremos. Olha lá. E aqui a gente pode fazer aquele conceito, não é necessário nesse caso, porque já está na ordem correta, mas fazer aquele conceito de parar-se verdadeiro. Porque daí quando ele já acha isso aqui, ele não fica testando esses outros aqui. Ok? E assim nós temos que, baseado na informação de venda e baseado na meta, eu já consigo visualizar, olha, nós estamos no 17 de novembro, mas o Celso já atingiu a meta dele, verdinho aqui, certo? Vamos mudar aqui para Marcelo. Olha, nós estamos no dia 17 de novembro, e do jeito que estão as vendas do Marcelo, está longe dele de atingir a meta. Ficou vermelho aqui. Vamos pegar um outro vendedor. Rafaela. Olha, nós estamos em 17 de novembro. A Rafaela, do jeito que estão as vendas, com a venda projetada, ela vai atingir mais do que 1/3 da meta, mas não vai atingir a meta. Então eu consigo visualizar a situação projetada, considerando que as vendas feitas até o dia 17, projetando isso para os demais dias, como que ficaria a situação daquele vendedor. Agora nós vamos criar mais um conceito aqui. Quanto que esse vendedor precisa vender por dia a partir de hoje para atingir a meta? Então eu sei que se ele continuasse nesse ritmo, ele ia chegar em 2.815 de vendas. Só que eu não quero chegar em 2.815 de vendas, eu quero chegar em 7.000 de vendas. Então, quanto que eu tenho que vender por dia a partir de hoje para chegar na minha meta? Aqui na nossa regra, nós vamos considerar o seguinte, que o dia que eu estou analisando é o dia que eu já entrei com as notas. Eu poderia fazer o inverso, mas eu estou considerando que o dia que eu estou utilizando é o dia que eu já entrei com as notas. De tal forma que, quando eu for apurar quanto que eu preciso por dia, eu tenho que saber quantos dias faltam naquele mês. Então, para eu saber quantos dias faltam naquele mês, eu vou pegar quantos dias tem no mês, que eu já tenho aqui nessa nossa fórmula, e vou diminuir desses dias que eu tenho no mês a data de hoje. O dia da data de hoje. Então vamos lá. Resultado 13. Está correto 13? Já se passaram 17 dias.
faltam 13 dias para chegar ao dia 30. Então, dia 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. São exatamente 13 dias. Então, eu preciso de saber quanto que eu tenho que vender por dia em 13 dias para que eu atinja a meta de 7 mil. Então, quanto que eu tenho que vender nos próximos 13 dias? Eu tenho que vender nada mais do que a minha meta menos aquilo que eu já vendi. Então, isso é o que eu tenho que vender, certo? Em quantos dias que eu tenho que vender isso? Tenho que vender isso em 13 dias. Então, eu vou pegar essa minha fórmula aqui, como eu vou dividir isso por 13, eu vou encapsular a minha fórmula de subtração, porque a divisão ela precede a subtração na matemática. Com isso, nós chegamos que a venda tem que ser de R$ 416 por dia para que esse vendedor atinja a meta. Só que eu coloquei 13 aqui de forma manual, certo? Eu não quero colocar de forma manual, eu quero colocar em fórmula. Para que nós não tenhamos um problema na matemática de mudar a ordem dos operadores, eu vou encapsular isso com os parênteses. E daí sim, vou copiar essa fórmula aqui e substituir o 13 daqui por aquela fórmula. Tem que dar o mesmo resultado. Olha lá, 416, o mesmo resultado. Perfeito? Assim, eu consigo fazer uma análise e saber quanto que o vendedor tem que vender por dia, a partir da data de hoje, para ele atingir a meta. Isso, eu mudo o vendedor, automaticamente ele me informa quanto que eu tenho que vender. Eu mudo o vendedor, automaticamente ele me informa quanto que eu tenho que vender. Aqui, inclusive, ele disse que tem que vender menos 231. Por quê? Porque do jeito que está, ele já vendeu 17 mil, já atingiu a meta. Já atingiu a meta, então nem precisaria me dar uma informação aqui. Para evitar que fique negativo aqui, a gente poderia até fazer uma fórmula aqui. Se as minhas vendas for maior do que a meta, não faça nada. Se não, faça a conta. Olha lá. Aqui ele não calculou agora, porque a minha venda é maior do que a minha meta. Se eu mudo aqui para outro vendedor, olha, o Pedro não vendeu nada e tem que vender 538 por dia, a partir de hoje, para poder atingir a meta. Vamos ver? 538 vezes 13 dá 7 mil, que é exatamente a meta dele, certo? Então é assim que funciona. Amanhã, quando eu for rodar essa planilha aqui, ele vai pegar a data do hoje, que hoje vai ser dia 18 amanhã. Então ele vai automaticamente alterar essa fórmula aqui para 18. 18 de 11 de 2021. E automaticamente ele vai dizer, olha, a tua venda agora tem que ser 583 e não mais aquela que tinha sido calculada no dia 17. Vamos voltar para o dia 17. 538. Então, repare que o Excel vai auxiliar o gestor dos vendedores. Então, se eu sou um gerente comercial e tenho os vendedores para administrar, para gerenciar, essa planilha poderia me auxiliar. Falar assim, olha, que ação que nós vamos fazer para você poder atingir a meta? Vamos apagar agora essas fórmulas aqui que nós usamos de apoio e concluir a aula com mais duas análises. Eu quero aqui definir uma UF. Quando eu coloquei o UF aqui, ele já automaticamente ajustou aqui o meu texto, vendas do Acre. E aqui eu quero saber quanto que eu vendi para o Acre. Então, a nossa análise vai ser a venda para determinado estado. Aqui nós vamos fazer a venda geral do ano inteiro, não vamos fazer pelo mês, ok? Poderíamos fazer pelo mês, mas só para a gente não ficar perdendo mais tempo, vamos fazer uma fórmula normal para o ano inteiro. Então, o que nós temos que utilizar? Eu quero saber as vendas que aconteceram para o estado do Acre. Bom, como é um critério só, eu vou utilizar o soma C. Se fosse mais de um critério, eu teria que utilizar o soma Cs. Então vamos lá, soma C. Qual que é o intervalo que eu quero? O intervalo relacionado ao meu critério. O intervalo relacionado ao meu critério está em vendas na coluna D, que é o meu estado. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? O meu critério é o próprio UF.
ou seja, é o meu filtro. E o que eu quero somar? Qual que é o intervalo de soma? O intervalo de soma é o valor. Olha lá, 59.228. Vou pegar essa formatação que está aqui e aplicar para cá. Certo? Então, para o estado do Acre, foi vendido 59.228. Vamos ver se isso é verdade? Vou pegar aqui, Acre, e aqui eu vou selecionar todas as vendas. 59.228 é a soma. Se eu mudar de Acre para Amazonas, 38.433. Se eu mudar de Amazonas para Goiás, zero. Não foi vendido nada para Goiás. Ok? Agora, nós vamos fazer o mesmo conceito para a cidade. Então, eu quero uma venda no Acre para a cidade de Bujari. Aqui, do mesmo jeito, ele já colocou vendas Bujari. Veja, eu vou fazer uma soma que eu poderia fazer uma soma com soma C também. Por quê? Eu vou somar baseado na cidade. Eu venho aqui em vendas e a coluna que eu vou utilizar em vez de ser o estado é a coluna da cidade. Mas imagine que eu tenho uma cidade que tenha o mesmo nome em estados diferentes. Então eu tenho dois critérios, a cidade e a UF. Por isso eu vou utilizar a soma Cs. Soma Cs. Qual que é o intervalo da soma? Veja que o soma C é um pouco diferente os parâmetros. Apesar de ser os mesmos parâmetros, eles estão invertidos. Então aqui primeiro no soma C ele pede o intervalo da soma. O intervalo da soma é o valor das minhas vendas. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo dos critérios? Bom, o primeiro critério é a UF. Intervalo UF. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério 1? Meu critério 1 é o UF. Aqui. Qual que é o meu intervalo do critério 2? O meu intervalo do critério 2 fica em vendas e é a cidade. Ponto e vírgula. E qual que é o critério 2? É a cidade que está aqui. Fecho parênteses, Enter, está lá. 36.173. Vou formatar igual. E vamos agora verificar se é verdade. 36.173. Vendas. Cidade de Bujari, estado do Acre. R$ 36.173. Vamos tirar esses filtros. Vamos forçar uma situação aqui. Vou pegar no F de Alagoas, eu vou colocar aqui que em Alagoas tem uma cidade chamada Bujari também. Certo? Então, coloquei Bujari aqui em Alagoas. Agora, eu vou pegar um cliente aqui de Alagoas e vou dizer que a cidade desse cliente é Bujari. Certo? Vamos ver aqui. Olha lá, agora eu tenho vendas em Alagoas, Bujari. Então, se eu fizer um filtro aqui, que eu quero só a cidade de Bujari, e somar, ele dá 47.598. Mas na minha análise, ele dá 36.173. Por quê? Porque o Bujari que eu tenho aqui é o Bujari do Acre, e não de Alagoas. Então, se eu quiser saber quanto que eu vendi para a cidade de Bujari de Alagoas, eu vou ter que selecionar Alagoas. Olha lá, 11.000. Perfeito? Então, por isso que aqui nós utilizamos a soma Cs, para a gente ter os dois critérios, de UF e de cidade. E aqui nós utilizamos um critério só, porque a gente só queria Alagoas. É lógico que com isso a gente poderia ter outras análises. A quanto de vendas em Alagoas para o vendedor Pedro? Então, daí eu teria que colocar a soma Cs, porque teria mais um critério e assim por diante. Ok, pessoal? Então, assim, nós concluímos o curso Projetos Excel, Controle de Meta de Vendas. Até a próxima. Na próxima aula, daremos continuidade a essa apuração de vendas. Pessoal, se gostaram do conteúdo, não esqueçam de clicar no joinha. E também não esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem atentos a novos conteúdos, façam sugestões de conteúdo nos comentários ou críticas construtivas para podermos melhorar ainda mais o canal. Até a próxima!